hoje à noite. Apocalipse 21, vou ler todo o capítulo, gostaria que você acompanhasse aí a leitura desse texto, vai nos mostrar como vai ser a morada eterna que está reservada para os que creem no nome de Jesus. Diz assim o texto: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. Vamos orar. Querido Deus, pedimos a Tua bênção, a Tua instrução e direção para tratarmos a respeito da Tua palavra. Fale ao coração do Teu povo nesta noite, que saiamos daqui alimentados, edificados, direcionados pelo Senhor.
Nos encha, Deus, desta viva esperança. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Não sei se você já teve a experiência de exercer algum trabalho, alguma profissão, onde você tinha que viajar muito e dormir em lugares diferentes. Existem alguns trabalhos, né, que a pessoa precisa ficar ali alojada num lugar provisório. Esse pessoal que constrói rodovia, a gente sempre vê, né, tem ali os alojamentos que eles ficam ali uma temporada. Mas talvez você, por viajar muito, fique hospedado em hotéis, ou quando você está na faculdade, esteve na faculdade, morou um tempo na República, e na igreja nós fazemos muitos acampamentos e passamos ali 3, 4 dias. Chega um determinado momento que o nosso desejo é voltar para casa. Por melhor que seja o lugar onde nós estamos, não tem nada que nos satisfaz mais do que estarmos na nossa própria casa num determinado momento. Chega uma hora que cansa, qualquer lugar cansa. E quando nós olhamos para esse texto de Apocalipse, esse texto está dizendo a respeito da casa onde nós vamos morar por toda a eternidade. E durante esse período que nós falamos sobre as últimas coisas, como tudo vai acontecer no final dos tempos, eu quero chamar a atenção para você que o final dos tempos significa para nós a ida para casa. Nós estamos num lugar provisório. Esse lugar é desconfortável. Esse lugar não é a nossa habitação. Nós estamos por um período aqui. Por isso que João, quando escreve o livro de Apocalipse, ele quer trazer à memória daquela igreja sofredora, aquela igreja que está sofrendo perseguição. São mães que creem em Jesus, que viram os seus filhos sendo mortos pela perseguição. São esposas ou maridos que viram os seus familiares sendo perseguidos e tendo que mudar para outras regiões pelo nome de Cristo. Nós estamos diante de uma igreja perseguida. E que o apóstolo João, então, ele recebe uma revelação especial do Senhor, mostrando para a igreja qual é o futuro, qual é a morada que Cristo foi preparar para todos nós. E nós temos aqui detalhes dessa morada, meus amados, que você pode ter uma excelente casa, que a sua casa não chega aos pés de tudo aquilo que está sendo preparado para você na eternidade. Você pode amar a sua cama, amar o aconchego do seu lar, mas o que nós temos aqui, o que foi descrito hoje à noite no capítulo 21 de Apocalipse, é algo que transpõe completamente qualquer possibilidade de um raciocínio imaginário a respeito do que o céu é. Nem mesmo a casa de um sujeito chamado Mukesh Ambani. Já ouviram dizer do Mukesh Ambani? Vou falar quem é esse rapaz. Mora na Índia, em Mumbai, e é dono da casa mais cara do mundo. A casa dele custa $1 bilhão. Tem 27 andares. 27 andares. Demorou 7 anos para ser construída. Eu não sei quantos carros cabem na sua garagem. Provavelmente, no máximo, uns 3, 4, se você mora num bom apartamento. Pois é, a garagem dele cabe 160 carros. Tem 3 L pontos, ok? Esse homem é o 9º mais rico do mundo, na revista Forbes de 2012. $1 bilhão. Eu vi a foto da casa e ia trazer para vocês. Procurem na internet, vocês veem ali com facilidade. Só colocar a casa mais cara do mundo. Eu só não trouxe a foto porque parece um puxadinho. Ele foi construir 23 andares, mas assim, não é uma casa que faz os nossos olhos brilhar. Então não ia chamar tanta atenção, a propaganda ia ser enganosa ou contrária. Mas, meus irmãos, custa $1 bilhão. Isso foi a tentativa de um homem tentar construir alguma coisa onde ele pudesse entrar e se satisfazer por completo. Eu quero dizer para você que o que Cristo foi preparar, isso é um casebre. Não é nada, não é nada. A casa mais bonita que você pode imaginar nesse mundo não é nada, diante daquilo que Jesus foi preparar para você. A queda, quando Adão, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, comeram do fruto que Deus disse que não era para comer, nos fez perder completamente a percepção do que Deus deseja para o homem. O pecado nos cegou. Mas a queda trouxe um prejuízo, não só para nós, a queda também trouxe um prejuízo para o jardim do Éden. O homem não pôde mais entrar no jardim do Éden. Mas a queda também não trouxe um prejuízo só para o jardim do Éden. A queda trouxe um prejuízo para todo o universo.
O cosmos foi danificado por causa do pecado. E é muito interessante quando olhamos Apocalipse 21, porque ele nos convida a observar e a perceber que Deus vai transformar toda essa realidade. Daí surge uma primeira pergunta: o céu vai ser aqui na terra? Ou existe um outro lugar que Deus está preparando para nós? Essa pergunta divide as opiniões. Alguns, principalmente os luteranos, eles acreditam que esta terra que nós habitamos hoje, ela será destruída, será aniquilada, e nós seremos elevados para um outro lugar, uma outra região, onde Deus está, onde Cristo está, e os anjos também. Iremos para lá, e aqui não mais existirá. Esta não é a nossa doutrina, este não é o ensino que nós cremos nele. A Bíblia nos deixa muito claro que nós viveremos aqui nesta terra com Cristo, e Ele reinará sobre nós para todo sempre, mas aqui. Quais são as evidências que nos ajudam a entender que essa terra não será aniquilada? A primeira delas é uma expressão que é usada no grego, quando o texto diz que vi novo céu e nova terra. A palavra novo céu e nova terra, ela pode ter duas origens no grego. A primeira origem é neos, que dá a ideia de algo realmente novo no tempo, alguma coisa que não existia e agora existe. Aí é neos. A outra palavra no grego utilizada para novo é kainos, que se refere à qualidade e natureza, e não à origem de alguma coisa. Quando o texto diz aqui, vi novo céu e nova terra, a palavra novo céu e nova terra aqui não é neos, não é alguma coisa que vai se originar, mas é alguma coisa que já existe, mas vai ter uma nova natureza e uma nova qualidade. Ou seja, será esta terra aqui transformada. Não é alguma coisa diferente do que já existe, mas é o que já existe sendo transformado. Não surgirá outro, mas sim o renovo daquele que já existe. Isaías 65, versículo 17, e Apocalipse 21, versículo 1, falam exatamente sobre isso, desta transformação que acontecerá aqui na terra e também nos céus. Romanos 8, ainda reforçando esse argumento, Romanos 8 nos ensina que a criação de Deus está aguardando a redenção. Toda a criação de Deus espera ser libertada do cativeiro da corrupção. O pecado dos nossos primeiros pais atingiu todo o universo. Quando nós lemos João 3,16, talvez o versículo que as pessoas mais sabem no mundo de cor, porque Deus amou o mundo, a palavra mundo ali é cosmos, porque Deus amou toda a sua criação. Então Jesus Cristo, ele vem para salvar homens que o reconhecem como Senhor e Salvador, mas ele também vem para resgatar a criação que foi submetida ao pecado. Imagine, meus amados, os lugares mais bonitos do mundo que nós temos hoje, todos eles estão prejudicados pelo pecado. Imagine a cidade do Rio de Janeiro sem esse prejuízo pecaminoso. Imagine essa cidade completamente restaurada quando Cristo voltar. E é exatamente essa a ideia do texto. Ainda um outro argumento: existe uma relação de continuidade, por exemplo, entre o nosso corpo atual e o corpo ressurreto. Não é verdade? A Bíblia diz que aqueles que estão mortos vão ressuscitar, eles tomarão os seus corpos novamente, não mais esses corpos que nós temos, é um novo corpo que não vai deteriorar com o tempo, mas o texto diz que os mortos ressuscitarão. Se há uma continuidade do corpo humano, um novo corpo, você teve um corpo aqui, o seu corpo vai ser um corpo glorificado, nós podemos deduzir também que o mesmo vai acontecer com a terra que está imergida no pecado, ela vai se transformar numa nova terra, assim como nós também teremos novos corpos. O texto nos dá um dado curioso, dizendo que o mar não mais existirá. Os teólogos discutem bastante essa questão, mas na Bíblia nós temos algumas referências que vão dar a ideia de que o mar é símbolo de inquietude e conflito.
Por exemplo, o Apocalipse vai nos dizer que é dele que emerge a besta. Então esse dado, provavelmente, ele deseja mostrar para nós que o céu será um lugar tranquilo, sereno, onde a paz de Deus reinará de maneira completa. Ok, aprendemos então através desse texto que Deus vem para restaurar todo o universo, inclusive a terra que habitamos, porque aqui nós viveremos eternamente. Mas o texto também fala sobre uma nova cidade. O texto diz que existe uma cidade, versículo 2, que é nova, que é santa e que também é chamada de noiva. Se nós prestarmos atenção, grande parte desse capítulo vai ser descrevendo a respeito dessa cidade. Por que essa cidade é nova? Porque ela está em contradição com a antiga, contaminada, corrompida pelo pecado. Então nós viveremos numa nova Jerusalém. Por que ela é chamada santa? Porque nessa cidade não haverá nenhuma inclinação para o pecado. Por que ela é chamada noiva? Porque ela pertence ao Senhor Jesus Cristo. Versículo 9 vai nos dizer que é o seu marido. Essa cidade tem um dono que a comprou pelo seu precioso sangue. Quando Jesus derrama o sangue dele na cruz do Calvário, ele vem para resgatar essa cidade. O texto vai dizer mais, essa cidade é preciosíssima, porque ela resplandece a glória de Deus. Versículo 11 vai nos ensinar isso. E por isso usa o ouro puro para dar essa ideia de preciosidade, porque reflete o resplendor da glória de Deus. Nos céus nós seremos inundados pela presença de Deus. Por isso, quando Jesus Cristo nos ensina a orar, e Ele diz, venha o teu reino, orar para que o reino de Deus venha sobre nós, nada mais é do que viver o máximo aqui na terra, aquilo que nós viveremos na plenitude nos céus. Quanto mais você tem uma vida de busca por Deus aqui, quanto mais você ama a oração, quanto mais você se dedica à meditação da palavra, mais você demonstra o interesse de ir morar com Deus por toda a eternidade. Quanto mais nós lutamos contra o pecado que nos assedia, quanto mais nós insistimos numa vida de piedade, mais nós apresentamos as características que nós teremos por toda a eternidade. Por isso, não tem como você dizer que almeja essa cidade, não tem como você dizer que anseia pelo retorno de Cristo, se você não comprova isso no seu dia a dia, numa busca incessante pela presença do Senhor. É como você está longe de casa, num acampamento, ou talvez a trabalho no hotel, e você tem a oportunidade de acessar os meios de comunicação e conversar com a sua esposa via Skype ou qualquer outro desses recursos Face que nós temos, onde você pode olhar, onde você pode ver. Você não pode tocar, mas você pode ver o seu filho, a sua esposa, o seu marido, e ter um momento ali para matar a saudade. Nós não temos condições de tocar em Jesus ainda fisicamente, mas nós podemos olhar para a sua palavra, meditar, mergulhar nos textos que nós temos aqui e aprendermos mais desse Deus, porque entendemos que esse livro revela o amor de Deus para conosco, e quanto mais nós amamos a palavra de Deus, mais nós queremos o retorno de Deus, mais nós queremos a sua volta. Esse lugar é um lugar preciosíssimo, por isso o ouro puro para refletir essa glória. Esse lugar também é a concretização da promessa feita aos patriarcas. Por isso que tem 12 portas, o versículo 12 nos informa. Essas portas, elas simbolizam os 12 patriarcas que estiveram no Antigo Testamento, ao longo do Antigo Testamento, dizendo que haveria uma cidade que Deus preparou para aqueles que crescem no seu nome. Essa era a mensagem dos filhos de Jacó, essa era a mensagem dos filhos de Israel. Eles criam numa terra prometida que Deus havia separado. Por isso, eles simbolizam aqui as portas, porque para você entrar por essas portas, você precisa crer que essa promessa se cumpriu em Jesus Cristo. Mas o texto fala não apenas dos patriarcas, como também dos apóstolos. Versículo 14 vai dizer que essa cidade é o cumprimento da mensagem dos apóstolos. Meus amados, toda a Escritura aponta para essa cidade. A expectativa do Antigo Testamento era chegar nessa cidade santa. A expectativa dos apóstolos era chegar nessa cidade. A pergunta desta noite é: qual a sua expectativa?
Será que nós ansiamos, como esses homens, essas mulheres que viveram nesse tempo, por essa morada celestial? Será que os nossos corações se aquecem com essa mensagem, com essa verdade, de que existe uma morada que está sendo preparada para que nós possamos habitar nela por toda a eternidade? Os profetas e os apóstolos, eles recebem o nome de pedras preciosas. Vocês viram aí quase uma tabela periódica, não foi? Na leitura. Me lembrei da tabela periódica de tanta pedra preciosa, do verso 19 ao 21. Pedras que refletem que esses homens entenderam a mensagem de Deus, responderam ao chamado de Deus e foram fundamentais para que o projeto de Deus se cumprisse na terra. As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, eles marcam os 2 períodos da história do povo de Deus na proclamação da salvação em Cristo Jesus para todo aquele que almeja viver com Cristo por toda a eternidade. Mas o texto diz mais sobre essa cidade. É uma cidade totalmente protegida. Hoje pela manhã, o pastor Leonardo falou sobre a largura, o comprimento dessa cidade. É claro que tanto essa largura quanto o comprimento são simbólicos. 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de largura e 2.200 quilômetros de altura. Mas o texto traz também um detalhe a mais sobre a espessura da muralha. A espessura da muralha convertida para metros é de 65 metros de espessura. Eu não sei o que são 65 metros, talvez daqui até o Baixo Gávea, é a largura da muralha, para proteger essa cidade. Qual a ideia desses dados no texto? Dizer para mim e para você que ali dentro, ninguém pode chegar até ali para nos prejudicar. Nós estaremos totalmente protegidos pela poderosa mão de Deus. Mas o texto também fala sobre algumas coisas que não existem naquela cidade. O texto fala no versículo 22 que lá não vai ter templo. Então, meu querido, por isso que nós insistimos tanto para você estar aqui todo domingo. Porque depois que você for para o céu, você não vai mais para a igreja. Você não vai mais. Então aproveite para ir aqui na terra. Por que não haverá mais templo lá no céu? Porque o próprio Deus e o seu Cordeiro serão o templo. Meus queridos, nós estaremos diante de Cristo. Nós estaremos diante da presença física do nosso Senhor e Salvador Jesus. Não teremos mais necessidade de nos reunirmos em algum lugar específico para buscá-lo, porque Ele estará por todo lugar. Mas o texto diz também que ali não haverá luz do sol. E talvez você, quando se depara com esta mensagem, você assusta ou estranha isso. Como não vai ter sol? Se vai ser aqui, o sol vai ter que existir. Mas a ideia é que nós seremos inundados ali pela luz de Cristo, pela glória do Senhor. E diante da luz do Senhor, diante da glória do Senhor, o sol se torna completamente opaco. Ele perde o seu significado e o seu sentido. Mas o texto também diz que ali não haverá portões, porque é uma cidade totalmente segura, versículo 25. E por último, o texto vai nos dizer que ali também não há pecado. Não há pecado. Não há no coração dos habitantes deste lugar nenhum propósito contra Deus. Viveremos para a glória de Deus. Viveremos marcados pela santidade de Deus. Não haverá maquinação humana contra a glória de Deus e contra a sua santidade. Nós estaremos num lugar onde tudo vai convergir para a glória do Senhor e não teremos, como o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, uma natureza caída que tenta nos prejudicar quando estamos indo na direção de Deus, porque ali somente o Senhor reinará. Somente Ele se manifestará nas nossas vidas e nós não teremos nenhum inimigo para lutar contra. Não há pecado nessa cidade. Essa é a Nova Jerusalém. E o texto também vai nos ensinar que Jesus Cristo ele vem restabelecer o cosmos
Quando Jesus voltar, ele vai restabelecer a cidade santa, a nova cidade, vai estabelecer essa cidade, mas o texto também nos informa que haverá um restabelecimento da nossa relação com Deus. João, no versículo 3, ouve uma forte voz que vinha do trono dizendo que agora o tabernáculo de Deus está sobre os homens. Irmãos, o tabernáculo no Antigo Testamento, ele simbolizava, ele materializava, era um símbolo no Antigo Testamento da presença de Deus. E por onde o povo de Israel ia, o povo de Israel levava o tabernáculo, montava o tabernáculo, porque ele simbolizava que Deus estava no meio do povo. E agora o que o texto está nos ensinando é que no céu, Deus vai tabernacular no nosso meio, ou seja, ele vai residir pessoalmente na nossa companhia, ou seja, ele se fará presente na sua plenitude, e aqui está o clímax de todo o processo de Deus com o seu povo. Tudo que Deus construiu ao longo das Sagradas Escrituras, toda a história que nós lemos, desde Gênesis até Apocalipse, vai se consumar quando nós chegarmos na nossa morada celestial, na nossa morada santa, e Deus ali se manifestar na sua plenitude e morar conosco por toda a eternidade. Mas o texto também diz que haverá uma nova relação, não só porque Deus se fará plenamente presente, mas porque teremos uma relação de intimidade profunda com Ele. Versículo 4 diz que Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. E o que me chama a atenção nesse verso, e eu construí de modo imaginário essa cena, porque o texto diz que Jesus Cristo, o próprio Deus, virá, e Ele é quem vai enxugar as suas lágrimas. Ele mesmo. Ele é quem vai fazer com que o seu coração, a partir daquele momento, transborde de consolo e de conforto. Ninguém vai chorar no céu de tristeza. Ninguém vai se sentir desamparado. Ninguém vai ficar estressado. Não existe ali no céu nada para provocar choro em você de tristeza ou de dor. E aí o texto, o versículo 4 vai dizer: as suas lágrimas serão enxugadas, porque a antiga ordem já passou. As coisas velhas ficaram para trás, e agora sim, eis que tudo se fez novo. Mas quem que está prometendo tudo isso? Quem que está dizendo que vai ser assim? É João? Um discípulo já velho, aos 90 e tantos anos? É ele que está dizendo? É ele numa ilha, preso? Será que ele não está tendo alucinações? Alguns dizem que Apocalipse é uma alucinação. Que alucinação, hein? É a alucinação que mais cita textos do Antigo Testamento. João não está tendo uma alucinação, e não é João que está falando. Por isso que nós temos que entender quem está falando nesse texto. Quem está falando nesse texto? Versículo 5, é aquele que está assentado no trono. É aquele que reina sobre tudo e sobre todos. Quem está falando é aquele que tem poder de fazer novas todas as coisas. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Ele tem poder para fazer novas todas as coisas, Ele tem poder para fazer um novo céu e uma nova terra, porque foi Ele quem criou o céu e a terra em Gênesis 1:1. E se Ele criou com o poder da sua palavra o céu e a terra, agora esse mesmo está dizendo: eu tenho poder para fazer novo céu e nova terra. Quem está falando é aquele que tem as suas palavras como fiéis e verdadeiras, nos ensina também o versículo 5. É aquele que tem poder para transformar qualquer realidade. Quem está falando é aquele que diz para a terra existir, para o céu existir, mas também para o sol, para o mar, para os rios. Tudo foi criado pelo poder da sua palavra. Quem está falando é aquele que habitou na terra, Jesus Cristo, nosso Senhor, e que dizia para o coxo: levanta e anda, e o coxo levantava e andava. É aquele que tinha poder para dizer para Lázaro: sai do túmulo, Lázaro, e Lázaro, depois de 4 dias, ressuscitar dentre os mortos. Aquele que está falando é aquele que diz: em verdade vos digo. Aquele que está falando é aquele que tem poder para multiplicar os pães.
Aquele que está falando é aquele que diz para o mar e para os ventos: aquieta-te. E os discípulos impressionados perguntam uns aos outros: quem é esse que até o mar e os ventos lhe obedecem? Quem está falando é aquele que um dia falou ao meu e ao seu coração e disse: vem, porque eu quero cuidar de você, eu quero ser o seu pastor, eu vou fazer a sua vida ter paz, alegria e amor, eu vou te dar vida eterna. Aquele que está falando é aquele que cumpre as suas promessas. E sabe por que ele cumpre as suas promessas? Porque ele é fiel e porque ele é verdadeiro. Quem está falando? Versículo 6 vai dizer que quem está falando é aquele que é o alfa e é o ômega. Ou seja, ele tem controle de toda a história, ele tem controle de todos os tempos, tanto que o versículo de número 6 vai nos ensinar que ele disse: tudo está feito. Não é que isso é uma possibilidade. O que está descrito no capítulo 21 não é uma hipótese, não é uma teoria. Quem está falando é aquele que já determinou o que vai ser da forma que está escrito, porque ele é o alfa, ele é o ômega. Quem está falando é aquele que oferece água viva, diz o texto, para matar a sede de todo aquele que o busca. Eu não sei em que você acredita, eu não sei quais são as verdades que direcionam o seu coração, mas se você entrou aqui nesta noite e você olha para um texto como esse e não consegue assimilar isso como sendo uma verdade absoluta e inegável, eu quero dizer para você que Jesus Cristo pode transformar a sua perspectiva e a sua visão. E a pergunta que surge é: qual a resposta que você tem para dar para esse Jesus, que é o alfa, que é o ômega, que faz todas essas promessas, que é o fiel e o verdadeiro, e que convida homens e mulheres em toda a terra para crer naquilo que ele está dizendo, porque crendo terão a vida eterna. O versículo de número 7 vai dizer: o vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Quem crer nessas promessas vai herdar tudo isso, e Deus vai tratá-lo como filho, e Deus será o seu Deus. A mensagem que João escreve é uma mensagem de esperança, e eu quero dizer para você nessa noite que ainda não crê no Senhor Jesus: ainda há esperança. Tratamos aqui por muitos domingos, nós não sabemos o dia do retorno glorioso de Jesus, não sabemos quando ele virá. Pode ser daqui 1000 anos, 100 anos, 10 anos, 1 ano, um dia, 1 hora. Ninguém tem controle sobre isso. E talvez você precise se preparar para esse grande encontro. E Jesus Cristo está dizendo: creia em mim, me busque, porque eu vou oferecer água viva e matar a sua sede. Por outro lado, diz o versículo de número 8, aqueles que não creem. Olha o que diz o texto: os covardes, os incrédulos, os que não creem, os depravados, ou seja, aqueles que não se submetem à lei de Deus, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Jesus Cristo vem para oferecer vida. E todo aquele que nele crê vai herdar a sua morada celestial. Todo aquele que nele crê vai experimentar o cuidado eterno dele. Eu quero concluir esse sermão. Você pode morar numa casa super confortável. Você pode amar o lugar do seu repouso, mas nada que esse mundo oferece é capaz de ser comparado àquilo que está sendo preparado para você. Nossa mente não tem condições de imaginar, e nem mesmo um homem que constrói uma casa de $1 bilhão consegue reproduzir aquilo que está sendo preparado para os que creem no Senhor Jesus Cristo. Deus criou os céus e a terra, e o pecado destruiu. Deus criou o jardim do Éden, o pecado destruiu. Deus criou o homem, o pecado destruiu. Jesus morre numa cruz e ressuscita. Essa era a mensagem dos profetas e a mensagem dos apóstolos. Por isso, Jesus Cristo vem estabelecer novos céus e nova terra,
Por isso, Jesus Cristo vem estabelecer uma nova morada, uma nova Jerusalém. Por isso, Jesus Cristo vem para dar uma nova vida para o homem. Creia no Senhor Jesus Cristo e você terá uma vida abundante e uma vida eterna. Que esta mensagem possa ficar impregnada no seu coração. Se você ainda não teve a experiência de um encontro com Cristo, que você nessa noite o reconheça como seu Senhor e Salvador. E para você que já crê em Jesus como seu Salvador, sonhe com o céu, almeje essa morada eterna. Queira encontrar com Cristo, porque não há nada melhor do que viver com Ele por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, obrigado por esta promessa, essa promessa que alimenta a nossa esperança. Esperança de que o Senhor tem reservado para nós uma morada eterna. Uma morada, Deus, aonde viveremos debaixo da Tua presença, marcados pela Tua glória, impactados pela Tua presença plena e permanente. Obrigado, Deus, porque o Teu Santo Espírito nos revela, através das Sagradas Escrituras, que nós temos sim todas as razões para vivermos alegres e com santas expectativas, porque o nosso fim será o começo. Quando nós irmos para junto de Ti, nós estaremos, Deus, iniciando uma relação por toda a eternidade, marcada por uma santidade plena, aonde o pecado não entra. Marcado, Deus, por um gozo perene, porque não haverá mais tristeza reinando em nossos corações. Que nós possamos ser alimentados diariamente por estas promessas da Tua palavra e que o nosso coração possa ansiar, Deus, o Teu retorno, para que possamos, Deus, viver contigo por toda a eternidade. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.